Papa Francisco entra na vida eterna. De todos os anúncios que eu li sobre o que aconteceu hoje, esse foi o que mais me marcou. De forma simples, singela e profunda, cumpria a missão de anunciar a partida do Papa Francisco. O Papa Francisco passou toda a quaresma no deserto dos problemas de saúde. No domingo de Páscoa, a data mais importante do cristianismo, o Papa Francisco fez a sua última aparição, mandou sua última mensagem pública. E segunda-feira, mesmo todos nós sabemos das condições de saúde e da batalha que o Papa Francisco enfrentava, somos de certa forma surpreendidos com o anúncio do seu falecimento. O que mais vamos ter hoje, dia 21 de abril, são análises, comentários, várias pontuações a respeito do papado do Papa Francisco e o que vai acontecer daqui para frente. Eu, como católico, prefiro fazer uma reflexão sobre todo esse tempo de Páscoa, Quaresma, tudo o que aconteceu. Deus faz as coisas de forma tão perfeita que não houve nem espaço para especulações. Papa Francisco apareceu publicamente ontem, ou seja, se não tivesse aparecido publicamente, haveria por parte da imprensa várias especulações que o Papa Francisco teria falecido em data anterior, mas que para que não afetasse a Páscoa, foi divulgada a morte somente dia 21 de abril, dia seguinte ao domingo de Páscoa. Dada a profundidade espiritual da Páscoa, é impossível nós não vincularmos que Papa Francisco passou pela Quaresma, comemorou a Páscoa e partiu no momento em que Deus entendeu que ele deveria cumprir a missão. As pessoas pedem tanto milagre, as pessoas pedem tantos sinais e quando tem um claro, não conseguem enxergar. Durante a leitura da Sexta-feira da Paixão, eu fiquei refletindo que, vocês me desculpem, eu sou um cristão leigo, não sou teólogo, e me marcou muito nessa Sexta-feira da Paixão a reflexão particularmente que, ao ponto que Pilatos parecia querer libertar Jesus, ele procurava libertar Jesus, mas não teve coragem. Mas parece que também ele sentiu que tinha algo especial, que tinha algo grandioso na frente dele, mas como não havia os olhos da fé, apesar das evidências, ele não teve coragem de fazer aquilo que efetivamente era certo. Ele sabia que estava diante de alguém especial, mas cego pelo olhar mundano, encerrou ali o julgamento da forma comum, mundana, conveniente. O que eu estou querendo dizer aqui é que precisamos ficar atentos que o sobrenatural, os milagres de Deus acontecem nas coisas simples e que nós precisamos estar com o coração aberto para entender. Então eu não tenho dúvida que o falecimento do Papa Francisco ocorrer no dia seguinte à Páscoa tem muito a dizer sobre o pontificado, sobre a missão do Papa Francisco. Muitas pessoas, durante a doença do Papa Francisco, falaram de conclave, um período mais crítico da doença dele, e não foi no tempo que as pessoas quiseram. A missão do Papa Francisco só se encerrou quando Deus entendeu que deveria ser encerrada. E vamos ficar muito atentos que as informações, que o que vai acontecer daqui para frente, deve ser sob o olhar cristão católico e não sob um olhar mundano que as pessoas insistem. Porque se deixarmos nos influenciar pelo que é dito de fora a nosso respeito, nós vamos sempre ficar com a frustração ou deixar cair em erro. Vocês já pararam para refletir se ficássemos com as notícias mentirosas que o corpo de Jesus havia sido roubado, conforme foi divulgado falsamente na época em Israel,
como estaria a nossa fé? De que forma estaria o cristianismo hoje? Então, nós precisamos ter a percepção auditiva, a escuta, o discernimento da forma em que a Igreja Católica tem, e não por um olhar mundano, conspiracionista e cheio de má intenção. Por todos esses sinais, nós sentimos a mão de Deus aqui nesse período em que enfrentamos, e é difícil você falar em tristeza, até porque isso não combinava com o Papa Francisco. O que nós vamos conviver é com uma dor de uma saudade, com a tristeza de uma sé vacante, de um Papa que sempre tinha um sorriso, muito trabalhador e que exerceu o papel dele e que hoje ele descansa. Por isso agradeço a Deus pelos milagres do dia a dia, por tudo aquilo que acontece à nossa volta e muitas vezes nós nem percebemos que são milagres. Louvamos a Deus pela vida do Papa Francisco, que ele possa descansar e estar ali orando por nós. É difícil a gente imaginar o Papa Francisco descansando, e que Deus abençoe o futuro da nossa Igreja Católica, que pertence a Deus, e que o Espírito Santo guie a escolha do futuro sucessor de Pedro. Um grande abraço a todos.